Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que provavelmente é um dos temas mais importantes, mais centrais, mais fundamentais naquilo que a gente chama da pós-modernidade. Um termo bonito, né? Pós-modernidade. Eu nem vou me delongar muito nele, mas a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Esse tema é identidade. E eu quero conversar também sobre um outro conceito que é muito próximo do conceito de identidade, sobre determinados aspectos até concorrentes do conceito de identidade, que é o conceito de papel. São os papéis que a pessoa desempenha na vida privada e pública. Vamos lá. O que é identidade? De uma maneira bem grosseira e genérica, eu digo para vocês. Identidade é a resposta à pergunta: quem sou eu? Quando você tem que responder essa pergunta, você usa de maneira intensa e consubstanciada o conceito de identidade. Porque você vai explicar para o outro, para aquela pessoa a quem você está respondendo, quem é você. Mas ninguém pergunta para você, quem é você? Geralmente quando alguém pergunta para a gente, quem é você? A gente diz, eu sou Eduardo. Tá? Mas você não diz nada a seu respeito. Você vai responder essa pergunta em relações sociais sucessivas que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, ao longo do mundo da vida, como se diz, né? do nosso viver. E essas perguntas, elas são, de uma certa forma, são mais ou menos implícitas. Tá? Tem uma lógica implícita nessa resposta, porque ninguém pergunta para a gente quem é você. Mas a gente quer dizer para as pessoas quem somos nós. A gente se engaja, digamos assim, nessa resposta frequentemente, muito frequentemente. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que dizer para a pessoa que está te entrevistando quem é você. E você vai escolher uma série de características e traços seus que de uma certa forma vão dar a outra pessoa uma impressão clara sobre quem é você, ou quem você gostaria de ser, ou quem você quer que a pessoa acredita que você é, digamos assim. A discussão entre quem eu sou de verdade, quem eu gostaria que a pessoa entendesse quem eu sou, eu vou passar por cima dessa discussão, ainda mais porque eu efetivamente acredito que nós somos muito daquilo que nós passamos para o outro. O modo como nós entendemos que nós somos e nós nos esforçamos para expressar, digamos assim, é muito fortemente determinado por aquilo que o outro consegue entender da gente. Tá? Eu sou eu no olho do outro. Tá? Exatamente por causa disso o conceito de identidade é tão fundamental para a gente. A identidade, de uma certa forma, eu vou falar um pouquinho de história para vocês e entrar naquele lance da pós-modernidade. Né? A identidade está pendurada numa pertença. Pertença é tipo, eu pertenço a alguma coisa. Tem alguma coisa que é capaz de dizer quem eu sou. Tem alguma instituição, algum grupo. Tá? Isso aí tem a ver com a lógica de grupos sociais, como a gente vai ver no próximo vídeo. Tá? Mas, então, voltando. Tem algum grupo social, alguma instituição, alguma marca? Marcas identificam identidades. Identificam identidades é ótimo, né? Mas é isso mesmo. Tanto que a gente diz que as marcas têm uma identidade, a identidade de marca, a coisa que ela é. Tá? Então, eu sempre pertenço a alguma coisa. E ao pertencer a alguma coisa, eu não pertenço a outra. Essa outra coisa a qual eu não pertenço é tão importante a coisa a qual eu pertenço. Nós, sendo brasileiros, nós não somos argentinos. Nós não somos peruanos. É mais complicado para nós sermos confundidos com argentinos do que com sul-africanos, digamos assim. E eu estou usando a Argentina por causa daquela clássica rixa
entre Brasil e Argentina, né, muito futebolística. Se você por acaso torce pelo Fluminense, como é o meu caso, sou um tricolor, é detestável ser confundido com um flamenguista. Eu prefiro ser confundido com um botafoguense, mas não com um flamenguista. Se você torce pelo Coxa, muito pouco provavelmente você vai gostar que alguém diga que você tem cara de quem torce pelo Atlético. Tá? Quer dizer, e essas marcas, essas etiquetas, elas de uma certa forma são fundamentais para que nós digamos quem nós somos. Tá? Muito frequentemente eu digo, uma pessoa diz quem é, tá? Afirmando a sua nacionalidade, afirmando a sua profissão, afirmando alguns dos seus gostos, afirmando o time pelo qual torce, afirmando o lugar onde nasceu naquele determinado país, e aí vai. Tá? Essas coisas todas identificam claramente a nossa origem, identificam o nosso eu, e a gente vai discutir mais na frente o que significa esse eu, tá? E, portanto, esclarecem para as pessoas quem eu sou. O que significa? Essa pergunta, quem eu sou, ela nunca é respondida de maneira literal. Ela é sempre respondida de maneira implícita pelos meus atos, pelas minhas escolhas e muitas vezes pela minha fala. Antigamente, eu estou falando aqui em tempos pré-modernos, digamos assim, né? Na Idade Média, por exemplo, a religião ela resolvia boa parte dos problemas de identidade de uma pessoa. Mesmo dentro da modernidade, a nacionalidade, durante muito tempo, ela resolveu esse problema. Uma pessoa era alemã, uma pessoa era francesa, uma pessoa era norte-americana, estadunidense, como eu gosto de dizer. A literatura da área, né, costuma dizer que tanto a lógica religiosa quanto a lógica nacional, mas principalmente a lógica nacional, ela começou a perder a capacidade de dizer quem eu sou, mais ou menos no final do século XIX, segunda metade do século XIX. E no momento em que eu começo a pensar a respeito de quem eu sou, isso significa que a resposta a essa pergunta ela entra em crise. Se eu digo que a resposta da pergunta quem eu sou, ela identifica uma crise, porque ela remete a uma incerteza a respeito de quem eu sou, ela remete a uma incerteza a respeito da identidade. A isso a gente chama de uma crise de identidade. Os mercados, eles, de uma certa forma, substituíram a nacionalidade em vários aspectos da nossa vida como o recurso que nós usamos para responder a pergunta quem eu sou. Exatamente por causa disso, os mercados, os bens, os produtos que estão disponíveis para a gente, e as marcas, e o modo como essas marcas são posicionadas, são tão fundamentais, tão centrais na nossa vida, no mundo contemporâneo, no mundo em que nós vivemos. E exatamente por causa disso, conhecer isso é central, é muito importante, é fundamental. A gente tem que ir um pouquinho além daquilo que está escrito no livro do Kotler, né? E é exatamente o que eu vou fazer aqui com vocês. Quando eu sou alguma coisa no mundo, eu nunca consigo responder essa pergunta da mesma maneira para todos os tipos de gente com quem eu me relaciono. Eu vou responder essa pergunta de uma maneira para os meus amigos de bar, eu vou responder essa pergunta de uma maneira diferente numa entrevista de emprego, eu vou responder essa pergunta de maneira diferente entre os meus companheiros de igreja, eu vou responder de uma maneira diferente entre os meus familiares. O que significa que eu não tenho uma identidade. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais centrais dentro do pensamento pós-moderno. Tá? O pensamento pós-moderno está fundado numa crise da modernidade. E a crise da modernidade, ela está, de uma certa forma, baseada numa crise da racionalidade. Não tem mais essa coisa de penso, logo existo. Tá? Quem dizia penso, logo existo é um camarada lá do século XVII chamado René Descartes. Tá? E tem toda uma filosofia fundada nisso. Isso aí é muito mais complexo do que eu estou falando aqui para vocês agora.
Quando eu digo penso, logo existo, eu, na verdade, estou dando uma força muito grande à minha racionalidade. E estou realmente acreditando que, porque eu penso, e porque eu sou um ser racional, eu consigo resolver os problemas relativos a mim, ao mundo, e a minha própria convicção a respeito de quem eu sou. E na virada do século XIX para o século XX, isso se desfez. Vários filósofos, na virada do século XIX para o século XX, deram uma paulada muito forte nessa crença na razão, né? Um desses caras foi Karl Marx, o velho barbudo. Vários deles são velhos barbudos, na verdade, né? Mas o velho barbudo, Karl Marx, ele disse que nós somos um resultado, digamos assim, nós somos muito fortemente determinados pelas relações sociais e pelas relações de trabalho, mas fundamentalmente pelas relações sociais nas quais nós estamos imersos, Nós somos um resultado, digamos assim, de relações sociais, relações de trabalho e relações de produção, que vão andando de maneira bastante dinâmica ao longo do tempo. O que significa que eu não sou um mestre total da minha vida e do meu futuro. Tá? Eu sou determinado por relações sociais. Um outro velho barbudo, menos barbudo do que Marx, né? Chamado Freud, Sigmund Freud, o camarada que imaginou um troço chamado inconsciente e o camarada que propôs uma maneira de tratamento das pessoas chamada psicanálise, sobre a qual a gente vai falar num outro vídeo mais à frente. Ele disse, eu não sou íntegro, eu não sou um só, porque dentro de mim tem um outro com o qual eu não consigo conversar direito, porque ele não tem linguagem, ele não tem idade, ele não tem corpo, ele não tem sexo, ele não tem nada. Tá? Ele é só impulso, ele é só pulsão. E esse outro se chama inconsciente. E muito do que nós fazemos, como nós vamos ver em outro vídeo, e em marketing isso é muito explorado, muito do que nós fazemos e nós pensamos é determinado por esse inconsciente, o que significa que tem outro camarada dentro da gente, sobre o qual eu não tenho consciência completa e que determina muito do que eu quero. O que significa que eu já não tenho mais, portanto, a noção de que eu sou um ser único e indivisível. O que significa que para essa coisa chamada identidade, não faz muito sentido a gente chamar de indivíduo, porque o indivíduo ele não é dividido, né? Nós somos divididos. Como eu falei para vocês, eu sou uma coisa no trabalho, eu respondo a pergunta quem eu sou no trabalho de uma maneira diferente da que eu respondo na igreja, de uma maneira diferente da que eu respondo na escola, de uma maneira diferente da que eu respondo em casa, junto à minha família. Tá? O grande problema da gente, como pessoas de marketing, é entender essas diversas formas de relacionamento com o mundo, essas diversas formas de vida, e a partir disso oferecer soluções, produzir soluções identitárias para as pessoas. Isso parece grandioso e pretensioso, e na verdade é mesmo. Portanto, essa crise de identidade, como eu falei para vocês anteriormente, está relacionada a uma dificuldade crescente de responder a pergunta quem sou eu, uma dúvida crescente a respeito de mim mesmo, e essa dúvida, de uma certa forma, ela é fundada na necessidade que eu tenho de responder essa pergunta de forma diferente em vários momentos da vida. E isso se torna muito fortemente central na nossa vida, nos dias em que nós vivemos hoje. É de uma centralidade enorme. Tá? Existem vários exemplos que eu posso dar para vocês de produtos que operam dentro dessa lógica fortemente identitária. A cerveja, como nós já vimos em outros exercícios, em sala de aula e em outros vídeos anteriormente, ela ajuda muito as pessoas a responderem essa pergunta. Um dos fenômenos mais importantes dentro da pós-modernidade, não apenas da pós-modernidade, da modernidade também, porque é um fenômeno muito antigo,
e que é central na resposta a essa pergunta é a moda. A moda ela opera de uma maneira muito curiosa. Nós falamos no último vídeo sobre classes. E dentro de classes e estilos de vida, status, né? Status social. E é muito importante que as pessoas que ocupam posições de status diferentes defendam essas suas posições de status. Talvez exatamente por causa disso tenha sido tão complicado para a classe média brasileira a entrada no mercado de pessoas que tradicionalmente estavam fora dele, pessoas mais pobres, tá? Que ao longo de mais ou menos uns 10 anos atrás, começou a ser chamada de, mais de 10 anos atrás, começou a ser chamada de a nova classe média. E a nova classe média não mais era do que pessoas que entraram dentro daquela estrutura que nós vimos de classificação econômica no último vídeo, nas classes C1 e C2. Tá? Pessoas que estavam literalmente fora dos mercados, tá? E que entraram nos mercados graças ao acesso a dinheiro, a emprego. Tá? E também graças ao interesse das empresas em atender essas pessoas com produtos. Uma pessoa que nunca tinha feito uma viagem na vida, de uma hora para outra, passou a ter condições de viajar de avião. Isso é uma coisa revolucionária, digamos assim, nas nossas relações sociais. E muita gente não gostou. Eu seria capaz, inclusive, de dizer que muito do que nós estamos passando hoje, fruto desse desconforto identitário. Pessoas que estavam muito seguras dentro de uma noção clara a respeito de quem eram dentro da sociedade, viram essa noção ser fragmentada, ser sacudida pela entrada de outras pessoas dentro daquilo que nós chamamos de mercado. E pessoas que até ali não tinham condições de fazer compras de produtos, comprando e viajando e partilhando com elas lugares em um avião. Eu, particularmente, acho isso sensacional, sabe? Eu acho que é muito importante que nós tenhamos mais pessoas dentro do mercado. Isso é fundamental para o desenvolvimento dos mercados. Tá? Isso é uma coisa central para que as empresas sobrevivam. Um grande problema é que nós, como pessoas de marketing, nos vimos na necessidade de tentar responder perguntas que a gente não conhecia a resposta. Porque eu não sabia como entregar soluções identitárias para pessoas da nova classe C2, digamos assim. A moda, ela está diretamente associada a isso. Existe uma teoria que é muito importante, muito falada sobre esse fenômeno da moda e os movimentos da moda. Uma teoria chamada Trickle-Down Theory. Vocês vão ver o nome aí na tela agora. O nome dela está em inglês, né? Eu traduzo isso de maneira mais ou menos livre como o gotejamento. Tá? Ela foi proposta por um camarada chamado Rudolf von Jhering, mas as pessoas não conhecem essa teoria como vinda desse Rudolf von Jhering. Elas conhecem essa teoria como diretamente associada a um outro filósofo, esse muito importante, muito central dentro da filosofia do século XX, chamado Simmel. Tá? Você vai ver a carinha dele. Simmel. Essa teoria diz o seguinte: as pessoas em um determinado extrato social, um determinado grupo um estamento, né, um extrato, um determinado grupo de status, elas vão copiar os princípios, os valores e as escolhas das pessoas que vêm imediatamente acima, para que através dessa cópia elas se diferenciem das pessoas que vieram imediatamente abaixo. Isso constrói uma espécie de ciclo de cópia e diferença. Tá? Uma pessoa... eu vou usar aqui o exemplo da classe econômica, mas isso aí é mais visível não em classe econômica, mas em status social. Né? Uma pessoa que está, digamos assim, na classe B1, ela vai copiar os princípios e os valores e as escolhas e os gostos das pessoas que estão na classe imediatamente acima, que é a classe A, para se diferenciar, para dizer que não são da classe B2. Entenderam? Quer dizer,
esse processo de diferenciação, ele é baseado na cópia de alguém que está acima de mim. Isso daí leva a gente a perguntar quem aquelas pessoas que estão acima de todas copiam? De quem aquelas pessoas que estão abaixo de todas se diferenciam? Tá? Acima de todos, tá? Eu costumo dizer, é o topo da cadeia alimentar sociológica, né? Quem está acima de todos tem liberdade para ser o que quer. E essa liberdade não obrigatoriamente é muito boa. Eles vão, por um lado, ou ser criativos e criar coisas novas, ou imitar seja lá quem for. Eles têm liberdade para imitar seja lá quem for. Ou usar, digamos assim, a sua criatividade sendo inspirados por princípios que estão presentes em outros lugares. Tá? Muita gente acha que em Saint-Tropez, por exemplo, estão as pessoas que criam moda. Isso eu já vi falado em algumas publicações. Talvez as pessoas que vão à praia lá em Saint-Tropez, elas copiem coisas que acontecem no Oriente, porque o Oriente tem uma lógica exótica. Os orientais, então, eles têm uma identidade relacionada ao exotismo, assim como os brasileiros também têm essa identidade associada ao exotismo. E as pessoas que estão lá embaixo? As pessoas que estão no nível mais baixo dessa estratificação social são as pessoas que não se diferenciam de ninguém. São as pessoas que aceitam o que está disponível para elas. As pessoas que não têm condições de fazer escolhas. Tá? E dentro de uma lógica orientada para mercado, uma lógica de uma cultura de consumo, em que as escolhas que eu faço são fundamentais para que eu diga quem eu sou, eu não ter escolhas é a morte, é o fim. Então eu costumo chamar essas pessoas que não têm como escolher de os excluídos. Tá? É a base dessa pirâmide de estratificação social. Eles são excluídos porque a eles não resta nada em termos de escolha dentro do mercado. E muito frequentemente a essas pessoas resta o Estado. Entendeu? O Estado atende a boa parte das necessidades que essas pessoas têm. Uma vez que elas tenham como escolher, uma vez que elas tenham como decidir usar o dinheiro que ganham, se é que ganham algum, né? Muitas vezes não ganham nada. Elas precisam, digamos assim, pedir para conseguir ter algum tipo de meio de troca, né? Se essas pessoas ganham alguma coisa, no momento em que elas começam a escolher e tomar decisões de consumo, tá? Elas entram no mercado. Aí surge a nova classe média. Eu já falei para vocês que a cerveja oferece respostas. Ser gaúcho, ser homem, ser refinado. O mundo dos cosméticos oferece várias respostas, o tempo todo oferecendo respostas, assim como o mundo da moda, como eu acabei de falar para você. Várias dessas respostas estão na área da elegância, na área do ser elegante. Ser elegante é melhor do que ser rico nessa história, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um anúncio agora, comparando Mercedes e Jaguar. Tem um filósofo francês, é um sociólogo, na verdade, ele é filósofo de formação, mas é um sociólogo, chamado Pierre Bourdieu. Vocês vão ver a fotografia dele aí. Ele tem um longo trabalho sobre distinção social. E ele diz, é mais difícil você ser elegante do que você ser rico. Tá? Porque para você ser rico, basta você ganhar dinheiro. Agora, para você ser elegante, você tem que ter tido dinheiro ao longo de muitas gerações passadas. Tá? E esse dinheiro ao longo de muitas gerações passadas se deposita, digamos assim, na tua vida enquanto respostas a essa pergunta, quem sou eu? E enquanto a maneira que você tem de conseguir responder isso livremente e bem,
e de forma segura. Uma pessoa que ganha uma quantidade muito grande de dinheiro sem ter tido a presença, digamos assim, no mundo dos ricos, ao longo de gerações na vida, ela pode ter muita dificuldade de conseguir responder essas respostas de maneira que os elegantes chamam de elegante. E isso estabelece diferença. E isso remete à identidade diferente dentro do mercado. Tudo bem? Tem uma outra teoria que ela é muito interessante e ela é fácil de ser usada, tá? E é muito falada em vários livros de marketing, que é a teoria dos papéis. Tá? As pessoas, elas desempenham papéis na vida. Papéis que eu falo são papéis como se fossem papéis teatrais mesmo. Né? Em inglês, eles usam o termo role, R-O-L-E, role. Tá? Os papéis nesse sentido de um papel teatral, como se eu estivesse atuando dentro das relações sociais, é a posição que eu ocupo e aquilo que se espera de mim. Dando para vocês uma definição de livro, né? O papel é um conjunto de atitudes, valores e comportamentos atribuídos pela sociedade a cada um e a todos os indivíduos que ocupam tal status. O que significa? Cada status da sociedade, cada posição de status tem um determinado conjunto de expectativas da pessoa que ocupa aquela posição, que a gente vai chamar de papel. Tá? Sejam essas posições de status adquiridas por causa do modo como essas pessoas viveram ao longo da sua história e as suas famílias viveram ao longo da sua história, ou por causa do modo que lhes foi atribuído por um cargo na empresa, por um cargo público, pela profissão que elas escolheram, seja lá o que for. Mas o fato é que aquilo que você espera de uma pessoa é o papel dessa pessoa dentro da sociedade. E esse negócio se espalha de uma maneira muito vasta. Tá? Quando a gente falar no próximo vídeo sobre família, a gente vai ver que na família tem papéis diferentes para o pai, para a mãe, para o irmão mais velho, para o irmão mais novo, tá? Para a avó, para o avô, para os tios. Cada um deles tem um papel específico e você espera determinadas coisas deles a partir do momento em que ele ocupa esse determinado papel. Tá? Essa é uma maneira mais superficial da gente falar a respeito das expectativas que a gente tem das pessoas no modo que elas são, o que elas são no mundo. A grande diferença que eu vejo entre a teoria dos papéis e a teoria da identidade é que a identidade é uma coisa que nós assumimos e respondemos. Nós existencialmente temos uma responsabilidade maior a respeito das escolhas que nós fazemos e, portanto, dessas identidades. A teoria do papel, ela coloca tudo isso aí no olhar de um outro, tá? Sem que você, de uma certa forma, tenha muita responsabilidade sobre isso. Né? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.